as regras desse artigo, que eu vou chamar de formatação de trabalhos acadêmicos, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo. Tentando aqui mudar uma... Deixar assim, então. Ah, já sei como é. Então, gente, a gente vai obedecer essa norma, tá certo? Da ABNT, a 14.724 de 2011, que dá orientações de como fazer a apresentação, a escrita, a formatação dos trabalhos acadêmicos. Aí eu tenho essa figurinha aqui que eu acho excelente, certo? Vocês estão conseguindo visualizar? Estão conseguindo me ouvir bem? Me respondam, por favor. Então, nesse quadro que eu coloco aqui para vocês, existem as partes de um artigo, tá certo? Um artigo ele tem que conter um resumo, tem que ter a capa, contracapa, o índice e um resumo. O que é que tem nesse resumo? O que é que deve ter nesse resumo? Ele tem uma regra, tá certo? Mas o que é que tem que ter nesse resumo? A pergunta é: o que eu fiz em poucas palavras? Tudo o que eu fiz em poucas palavras. Aí você coloca no seu resumo. O interessante é que o resumo é a primeira parte logo do trabalho, mas é a última a ser feita. Ela só é feita depois que o trabalho está todo pronto, aí você faz o resumo, porque você vai falar tudo do seu trabalho em poucas palavras. Qual é o problema que você está pesquisando? Por que você está fazendo a pesquisa? Está onde? Na introdução. No caso de vocês é um pouco diferente, viu, gente? Porque vocês não vão fazer um experimento em laboratório, vocês estão fazendo uma revisão bibliográfica, um levantamento de tudo que já existe e estão escrevendo. É quase como uma mini dissertação de mestrado. Só que bem mini, né? Bem pequeno, porque uma dissertação de mestrado você faz em 2 anos, tá certo? Então, no caso de vocês, a introdução de vocês, ela deve conter. O áudio está baixinho, é? Deixa eu botar para cá. Aqui também, está estourando. Aqui também, tá normal. O áudio tá melhorou? aqui, que tá no último volume. Põe teu fone, Rissa. É melhor tu, assim, sair e depois voltar para ver se melhora. Então, no caso de vocês, a introdução do trabalho de vocês deve conter um contexto geral de todo o trabalho e deve conter Aí você vai encontrar, pode ser isso também, né, Max? Às vezes o problema está no nosso computador, no celular. Eu já tive problema que eu dizia, meu Deus, eu não estou escutando o que você está falando. Mas por quê? Porque eu tinha colocado o fone de ouvido no lugar da saída de áudio, né? Então eu não conseguia escutar, porque eu estava com fone, eu aumentava aqui, eu dizia, meu Deus, o que é que está acontecendo? Depois de muito tempo foi que eu vi o fone conectado no computador, por isso que eu não escutava. Mas vocês vão me falando, porque eu posso ir ajustando, tá bom? Sim, então, voltando para a introdução, o que é que vocês vão colocar no trabalho de vocês na introdução? Vocês vão colocar um contexto geral sobre a indústria sucroalcooleira, dados que vocês tenham sobre a importância, tanto econômica, para o Estado da Paraíba, para o país, números de produção, quanto que é produzido em açúcar, em álcool, para mostrar a importância da indústria sucroalcooleira, e vão colocar também na introdução o objetivo do trabalho, tá certo?
Na sequência, vocês vão entrar na revisão da literatura. O que é a revisão da literatura? É o que já foi falado sobre isso. Então, é basicamente o trabalho de vocês. É a revisão da literatura, ou também pode ser chamado de aspectos teóricos, que é exatamente o trabalho de vocês. Quem vai falar de açúcar? Aí vai falar que açúcar, vai falar o que é açúcar, os tipos de açúcar, a produção do açúcar, vai colocar um fluxograma, vai descrever as etapas de produção do açúcar, tá certo? Quem vai falar de resíduos da indústria sucroalcooleira? Alguém até já me perguntou sobre isso. Vai falar de resíduos da indústria sucroalcooleira, vão falar de 2 tipos de resíduos, né? Vai falar do bagaço de cana e vai falar da vinhaça. Aí coloca lá, bagaço de cana. Aí vai falar que o bagaço de cana é obtido na moagem, bababá, tem tantos por cento de fibra, tantos por cento de umidade, vai falar das características do bagaço de cana, vai falar como é feito, quais são os tipos de reuso do bagaço de cana. Um deles, e o principal, é na queima, para fornecer vapor para movimentar as turbinas, para aquecer algumas etapas do processo que precisem ser aquecida. Vai falar da vinhaça. Quando é obtida a vinhaça? Através da destilação do vinho fermentado. O que é vinho fermentado? É isso, isso e isso. Quando você destila, o que é uma destilação? É isso, isso e isso. Quando destila, para cada 1 litro de álcool produzido, você tem 10 litros de vinhaça produzida. O que você faz com essa vinhaça? Você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Qual é a característica da vinhaça? Tudo isso vocês vão tirar dos artigos, dos documentos que eu pedi para vocês me mandarem. E de mais alguns documentos que vocês ainda não viram, tá certo? Que vão vendo à medida que vão fazendo. Tudo isso vai estar na revisão da literatura ou aspectos teóricos. A metodologia é como você fez o seu trabalho. Você leu diversos documentos, documentos online, documentos impressos, porque eu já falei para vocês que às vezes vocês têm livros e artigos de jornais, artigos científicos, que vocês pegaram na internet, mas a gente considera impresso, não virtual, tá certo? Os virtuais são das revistas online. E vocês leram diversos documentos para ter conhecimento teórico daquele tema. Isso é o que vocês como vocês vão fazer esse trabalho. Selecionaram, então vocês vão explicar como foi a metodologia. Dividiu entre os colegas, depois discutiu entre os colegas, concluíram um pensamento, e aí vocês é que vão dizer, né? Porque vocês é que vão fazer o trabalho. Deixa eu botar aqui um pouco de água. A discussão é o que isso significa. Vocês vão pular, que não é só discussão, é resultados e discussão. Vocês vão pular essa parte, porque vocês vão fazer apenas uma revisão bibliográfica, e vão fazer a conclusão do trabalho de vocês, para explicar como foi que foi esse trabalho aí para vocês, tá certo? Aí pode ter agradecimentos também, que é quem ajudou vocês, mas vamos pular essa parte também agora, e vamos passar para as referências bibliográficas, que vocês vão botar nas referências todas as citações do texto, porque vocês vão falar coisas dentro do seu trabalho, mas aquilo que vocês estão falando é com a palavra com a fala de vocês que estão falando, porque é a conclusão do estudo, mas vocês se basearam em alguém. Aí vocês vão jogando as citações à medida que vocês vão escrevendo. No final do trabalho, vão colocar as referências ou referências bibliográficas. Se houver algum anexo, que é o quê? Eu tenho informações extras, levantamento de tabela, outra coisa aí, que vocês querem colocar, um anexo, mas provavelmente não vai precisar colocar anexo no trabalho de vocês. Isso é porque eu estou dando uma explicação generalizada para qualquer trabalho acadêmico que vocês forem fazer aqui na universidade,
tá bom? Então, vamos lá. Professora? 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 Uma coisa importante que vocês têm que entender, tá certo? Ao redigir um trabalho Professora? científico, deve-se estar atento à linguagem utilizada. Não pode colocar abreviaturas para, com, um C. Pode falar, Reissa. Você não está ouvindo? Não, não estou te ouvindo, não estou te escutando. Não estou conseguindo te ouvir, tá certo? Não, não estou escutando ninguém A aqui. senhora está ouvindo a gente, professora? E, inclusive, quase todo mundo está com o sinalzinho de mudo aqui, que eu estou vendo. Professora? Liga todo mundo o microfone para falar. Espera aí, deixa eu entender sua pergunta. Quais são as de eliminação? Eu não Acredito que ela entendi. estava falando relacionado aos. Me explique. Que não precisa dos 9? Ah, entendi agora. Desculpa, eu entendi. Tá certo. Deixa eu repetir então para você. Vamos lá. O que não vai precisar ter no trabalho de vocês, não é isso? Ou melhor, vamos dizer o que é que vai precisar ter, tá bom? Vai ter que ter o resumo, vai ter que ter a introdução. Dentro da introdução tem, porque isso aqui é só para dar uma ideia geral. Mas dentro da introdução de vocês vão ter os objetivos, tá certo? Ou o objetivo do trabalho. Vai ter a revisão da literatura, que também você pode chamar de aspectos teóricos. Vai ter a metodologia ou material e métodos, que também é outro nome que se coloca. É como você fez, certo? A revisão da literatura ou aspectos teóricos. Também pode receber esse nome. É exatamente o trabalho de vocês. É tudo que vocês estão estudando sobre o tema que vocês vão colocar. Só que vão dividir em seções, tipo, tipos de açúcar, etapas de produção do açúcar, é outra seção. Aí, quando se fala mostrar o fluxograma, você vai falar de mostrar cada etapa, e depois você vem e vai explicando cada etapa de produção de açúcar. E aí você encerra o seu trabalho. Veja que para produzir açúcar, você tem que ter desde a colheita da cana até o ensacamento. O desenvolvimento, quando a gente fala, eu vou chegar nisso, desenvolvimento, tá certo? Então, voltando aqui à sua pergunta, né? Vai ter a metodologia, aí depois vai ter a conclusão, depois vai ter as referências bibliográficas. E aí encerrou o trabalho, tá certo? Então, vamos lá. A gente vai chegar nesse desenvolvimento. Presta atenção nisso aqui, viu, gente? Que é muito importante. Quando vocês estiverem escrevendo, ter cuidado com as palavras que vão utilizar para escrever. Não pode ficar botando abreviatura, por exemplo. Não pode falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, nem nós, nem eu e nem nós. Quando a gente fala assim, impessoalidade, é que tem que ser colocada na terceira pessoa. Foi feito isso. Foi concluído desta forma. A linguagem tem que ser informativa e técnica, não pode ter emoções dentro da redação do trabalho.
Tem que ser objetivo, claro no que se fala e coerente, tá certo? Não pode falar uma coisa e depois falar outra diferente. Outras observações importantes para o trabalho de vocês. Não pode, Micaele, porque trataremos, está se referindo, esse verbo trataremos, da forma como está colocada, está se referindo a nós trataremos disto. Mas não pode usar esse pronome nós. Tem que dizer, esse artigo vai se tratar disto. As frases não podem ser muito longas, tá certo? Ok. As frases não podem ser muito longas. Às vezes a gente escreve, leva quase meia página numa frase. É importante colocar os pontos, as vírgulas. Por quê? Porque é nos pontos e nas vírgulas que nós respiramos. Então, vocês têm que pensar na pessoa que vai ler o trabalho. E a pessoa que vai ler, qualquer um, deve entender o que você vai escrever. Aí, aqui, nesse segundo tópico, eu estou colocando novamente, né? Tudo deve ser redigido na terceira pessoa do discurso, menos a conclusão. A conclusão você pode usar nós. Nós tratamos neste artigo sobre isso, isso e isso. Isso pode. Na conclusão, que é no final do trabalho. E, terminado de redigir o relatório, você deve se preocupar com a apresentação desse trabalho. Perceber se está todo formatado, bonitinho, como manda, eu ia dizer, o figurino, que assim minha avó falava, mas não é o figurino que manda, é a ABNT. Bem, aí aqui, olha, o que é que tem trabalho? Capa, folha de rosto, resumo, bem nessa sequência mesmo, tá, gente? Lista de ilustrações, se houver, e deve haver. Lista de tabelas, lista de abreviaturas, siglas e símbolos, se houver. Sumário, que é o resumo do trabalho, certo? Me desculpe, sumário, inclusive, eu vou até colocar aqui uma coisa importante que eu não coloquei. Resumo, diminuir o tamanho. Não, terminei por aqui. Espera aí que eu já estou arrumando aqui. Até bom que você já vê como é que faz. Então, tem que ter a capa, a folha de rosto. Gente, já tinha dito resumo. Não acredito, não. Vou voltar tudo aqui, peraí. Pronto. Então, capa, na sequência como está aparecendo aí, viu, gente? Eu vou mostrar para vocês como é a capa e a folha de rosto. Capa, folha de rosto, resumo. Lembrando que o resumo tem uma técnica, tem como é que eu vou dizer? Tem uma regra do resumo. Aí vocês têm que obedecer essa regra que eu vou ensinar para vocês, mas é a última coisa a ser feita. A lista de ilustrações, a lista de tabelas, lista de abreviaturas, siglas e símbolos, tudo se houver, né? Sumário, que é o índice, o texto, o trabalho em si e as referências. Esse trabalho em si, que é a alma do trabalho de vocês, tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí a gente vai ver o que é cada um desses, introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos ver pela introdução, tá certo? Introdução, como a gente já tinha falado, ideias específicas, apresentar objetivamente o presente trabalho. O que é que tem que ter? Tema do assunto, partes do desenvolvimento, situá-lo no tempo e no espaço. O que significa isso? Significa falar da importância da indústria sucroalcooleira,
a história você pode falar um pouco da história da indústria sucroalcooleira, pode falar da importância econômica, social da indústria sucroalcooleira. Dessa forma, você coloca o tema do seu trabalho dentro de um espaço, de um tempo. Não vai precisar justificar sua escolha. Por quê? Porque você não está fazendo um experimento, não está observando algo e fazendo uma pergunta de partida, você simplesmente está fazendo um levantamento. Na verdade, o que vocês estão fazendo é uma parte, se vocês fossem fazer um TCC, por exemplo, isso que vocês vão fazer é uma parte do trabalho de vocês, do TCC, não é o todo, mas eu vou pedir somente essa parte, para agora, né? Quando chegar no TCC, já é diferente. Definir alguns termos, se for necessário, e colocar o objetivo do trabalho dentro da introdução. Escutem isso, porque muita gente erra. O objetivo do trabalho é uma subseção da introdução. Ok? A introdução vai dizer o que e como vai ser desenvolvido o seu trabalho e qual é o problema da pesquisa, como a gente já viu. Desenvolvimento é a parte mais extensa e constitui o corpo do trabalho. O que é que tem dentro do desenvolvimento? Aí sim, a seção revisão da literatura ou aspectos teóricos. Material e métodos ou metodologia. E a discussão dos resultados. No caso de vocês, eu já disse, não vai ter discussão dos resultados, tá certo? Então, o desenvolvimento de vocês abrange essas... Não escreva dentro do trabalho de vocês desenvolvimento. Isso aqui não se escreve desenvolvimento no trabalho. Vai escrever o quê? Revisão da literatura, material e métodos, ou metodologia. Desse jeito como está escrito. E não vai escrever discussão dos resultados, porque não vai ter discussão dos resultados. E no final a conclusão. O que é a conclusão? É uma síntese, é um resumo interpretativo dos principais argumentos do desenvolvimento e também dos aspectos do tema discutido que podem ser mais aprofundados em pesquisas posteriores. Tudo tem que ser escrito de maneira clara, objetiva e breve. A conclusão é geralmente um parágrafo, no máximo 2. Na conclusão não se colocam números. Anotem isso aí, tá, gente? Isso, não está escrito no slide, mas eu estou falando aqui na sala. Agora sim, vamos para a formatação conforme a ABNT, tá certo? Na formatação, a gente vai falar da formatação para a margem, a formatação para o espaçamento, a formatação para o parágrafo, a formatação para a fonte que você vai usar, qual é a fonte, a formatação para a seção, que antes se chamava capítulo, não existe esse nome de capítulo mais, é seção. A formatação para o número da página, a formatação para as figuras que forem colocadas no trabalho, a formatação para as tabelas e a formatação para as equações e fórmulas que também forem colocadas no trabalho. Vamos para a margem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler o que está escrito aqui no chat, tá bom? É muita informação. Não é obrigatório tabelas e gráficos, tá certo? A não ser que haja, de fato. Sim, já tem, e eu vou falar também dessas datas, porque vocês não vão entregar o trabalho de uma só vez, vocês vão entregar partes dele, tá bom? Ótimo, Reis, eu também gosto de trabalhar com prazo. Não é obrigatório tabelas e gráficos. No final do curso vai ser a apresentação, viu, Max? Antes disso, você já vai ter que ter entrega, e com tempo, que é para a gente corrigir. Essa aula vai ser disponível. Ela vocês não conseguem fazer. Inclusive, essa aula vai acompanhar vocês toda dentro do curso.
Todo o período que vocês passarem aqui. Vocês vão lá e vão tirar as dúvidas, porque, na verdade, vocês podem baixar a norma, mas essa aula é um resumo da norma. Aí fica mais fácil para vocês trabalharem. Não são vocês somente que usam isso, não. Eu uso nos meus trabalhos acadêmicos, meus colegas usam nos trabalhos acadêmicos. Exatamente, Reissa, concordo com você. Então, vamos entender como fazer as margens. Abriu a página nova do Word, começa por aí. Sim, antes disso eu vou mostrar para vocês aqui a capa. Vocês já têm, mas eu vou mostrar novamente. Eu vou botar lá no Siga, tá certo? Olha aí, a professora já tinha mostrado isso para vocês, acho que ela até já colocou no Siga também, tá aqui. Gente, prestem atenção, por favor, nisso também. Por favor, escutem o que eu vou falar, tá certo? Vocês estão vendo isso aí no Word, tá bom? É a partir daqui que você vai fazer seu trabalho. Por favor, não precisa mudar nada. Não precisa criar uma capa nova. Essa capa já é pronta para vocês. Então, o que é que vocês vão ter que fazer? Só ir acompanhando, ó. Chega aqui, ó, clica em cima e joga o título do trabalho. Estão percebendo que está tudo em maiúsculo? Então, vocês vão botar tudo em maiúsculo. Aperta aqui Caps Lock, que é para botar em maiúsculo, e escreve o título do trabalho. Tem subtítulo? Mantém os 2 pontos, escreve em minúsculo o subtítulo do trabalho. Certo? Não criem essa capa já está pronta no Word para vocês fazerem em cima, porque é muita diferença. Aqui é tamanho 18, minúsculo, aqui é tamanho 18, maiúsculo, aqui é tamanho 16, negrito, aqui é isso centralizado, aqui é alinhado à direita, tamanho 16, sendo a primeira letra maiúscula de cada nome da pessoa. Então, se vocês forem fazer cada um desses conforme a ABNT, vocês vão se cansar. Então, façam, usem a capa e comecem a colocar em cima, tá certo? Porque eu já peguei, gente, isso vai ponto, perde ponto se não tiver conforme o que está sendo colocado aqui. Tem alguma dúvida com relação a isso? Se tiverem, fale aqui no chat ou falem. Acho que a professora já colocou, Ângela, mas eu vou colocar novamente. Aqui vocês vão botar, ó, marcar em cima, bem bonitinho aqui, ó, escrever o nome de cada um embaixo do outro. É só escrever e dar enter, porque já está formatado para ficar alinhado à direita. Aqui, ó, vou até melhorar para vocês, botar aqui e aqui vou botar julho, que vocês vão entregar, teoricamente, em julho, certo? Que é o dia da apresentação. Já estou até melhorando para vocês, tá vendo? De novo, o nome dos autores, um por um. Título do trabalho. Não tem subtítulo? Apaga. Apaga os 2 pontos também. Ó, já está escrito bonitinho aqui, que eu já deixei, ó, trabalho científico apresentado à disciplina, metodologia do trabalho científico, do primeiro período do curso de tecnologia em produção sucroalcooleira, do departamento de tecnologia sucroalcooleira da UFPB. Professora Liana Filgueira Albuquerque. Vou botar aqui. Eita, só que eu não lembro o sobrenome dela. Deixa eu ver, Ângela. Deixa eu olhar, deixa eu ver, descobrir aqui. Para já jogar o nome dela também. Ah, eu acho que eu tenho aqui, peraí.
Ângela Vasconcelos. Subir um pouquinho, só ajeitar. Junho, julho. Está pronto, pessoal, para vocês, está prontinho. Capa e contra capa, tá certo? Que eu vou colocar no Cigada quando eu terminar a aula de vocês. Deixa eu olhar aqui uma coisa. Pronto. Alguma dúvida com relação a capa e contracapa? Deixa eu ver aqui. Yuri, acabei de falar. Gente, o que é que eu falei sobre tamanho da letra, a fonte? Foi o que eu disse. Alguém pode falar para mim, por favor, para esclarecer aqui? Foi o que eu disse. Alguém pode falar? Na verdade, eu disse, não se preocupem com o tamanho da letra, nem a fonte. Foi o que eu disse. Se vocês quiserem fazer tudo do começo... Professora? eu não estou conseguindo escutar, não sei por quê. Eu vou sair e vou entrar novamente, tá bom? Pronto, querem falar? Agora eu estou escutando. Então, foi o que eu disse, com relação à capa e contracapa. Isso. Professora? Sim, eu entendi que já está pronto já, a gente é só digitar e já está a fonte, né? Eu estou falando, a pergunta foi em relação ao geral, ao trabalho por completo. Eu tinha falado da capa e contracapa anteriormente, por isso que eu parei de falar da formatação para mostrar capa e contracapa. Agora eu estou perguntando se tem dúvidas, porque é incrível como raras pessoas, raros grupos fazem do jeito que eu estou pedindo. Querem fazer do seu jeito e faz errado. E perde ponto. Aí eu estou perguntando. Isso, exatamente. Pois A gente vai fazer tintim por tintim, professora, nem se preocupe. agradeço, porque acaba que a gente vai ter que olhar parte por parte para botar errado, errado, errado. Sem necessidade, porque ele já está pronto. É só marcar a partezinha que você precisa mudar, que é o quê? O nome dos autores, o título do trabalho. Somente, mais nada, não tem mais nada para mudar. Então, vamos dar continuidade, tá certo? Para aqui a apresentação da capa e vamos continuar com a aula. Então, estava falando aqui das margens, né? O que é que a gente vê nessa margem aí? Que ela também tem que obedecer, você tem que chegar no Word, agora sim. Vai ter que também fazer quebra de página, pessoal. Algumas vezes vai ter que fazer quebra de página. Vocês podem ir no YouTube e digitar quebra de página para saber como é que faz. Para quem ainda não sabe como fazer. É muito simples, porque tem quebra de página já direto no Office, né? Então, o que é que tem margens?
a margem superior, que aí eu acho que vou abrir aqui para mostrar aqui para do Word, que é a própria capa, para mostrar aqui como é que a gente tenta visualizar a minha movimentação do mouse na Professora, tem página começando do a aumentar mais Word, um tá pouquinho, por certo? favor? O quê? A folha, porque tá tão pequenininho aqui. Eu não consegui... eu vou manusear aqui a barra de ferramentas, só para vocês terem ideia como que faz a margem, tá? Vou dar uma aula de Word agora. É assim, ó. Vocês vão vir aqui em layout de página. Aí aqui tem margens. Vocês vão para margens personalizadas e vão colocar conforme que está aparecendo para vocês que eu tinha falado. Que eu vou mostrar aí, viu? Que é superior 3 centímetros. Cadê? Ó, superior 3 centímetros. Inferior 2 centímetros. Esquerda 3 centímetros. Direita 2 centímetros. Apertou OK. Por que está aparecendo isso? A página aqui da capa já está formatada na margem também, tá certo? Por que vai ter quebra de página? Quando chegar na numeração. Aí eu vou explicar para vocês. Vamos voltar aqui. Então, a margem vai ter que obedecer isso aqui, ó. Superior 3 centímetros, inferior 2, esquerda 3, direita 2. Aí, aqui, olha, eu peguei isso aqui e já deixei aqui para trazer para vocês. Tá vendo aqui? Isso aqui é o título de uma sessão. Isso aqui é uma introdução. Você vê que tem uma citação direta com mais de 4 linhas, ou seja, dentro daquela formatação que vocês já sabem. E aqui está o quê? A introdução. Já passou a lista de figuras, lista de tabelas, sumário, resumo, capa contra capa, já passou tudo. Já chegamos na introdução, primeira parte do trabalho, do desenvolvimento do trabalho. Aí, veja como é que se faz. A linha à esquerda. Estão percebendo isso, gente? Não é centralizado, não é de qualquer jeito, é alinhado à esquerda. Todo alinhamento, ó, à esquerda. Agora, a parte onde diz assim, ó, título sem indicativo numérico. Porque, veja bem, vocês percebem que aqui tem um número, né? Número 1. Começou o desenvolvimento do trabalho. Número 1, desenvolvimento do trabalho começa com o quê? Com a introdução. Vai lá, escreve introdução e começa a trabalhar. Ou melhor, desculpa, aqui é a introdução. O desenvolvimento do trabalho começa com os aspectos teóricos. Então, introdução, a primeira sessão do trabalho. Primeira sessão do trabalho, introdução. Alinhado à esquerda. Mas, aquilo que não tem números, como lista de figura, lista de tabela, lista de abreviaturas e siglas, sumário, resumo, referências, nada disso tem número. O que é que a gente faz? A gente coloca centralizado. Perceba que eu estou colocando para vocês a palavra centralizado sublinhado, que é para vocês não esquecerem. Não tem número, é uma seção sem número, então é centralizado. Tem número alinhado à esquerda. Todo trabalho deve ser digitado em espaçamento 1,5. Não é simples, não é múltiplo, não é duplo. É espaçamento 1,5, tá certo? Aqui tem uma regra para as referências.
que eu vou abrir uma exceção para vocês neste trabalho, para que vocês não precisem, se quiserem, de forma facultativa, não precisam seguir essa regra da ABNT, que diz o seguinte, que a referência é assim, eu faço a referência de um documento, o espaçamento é todo simples, mas espaço entre uma referência e a outra é de 1,5. E como isso, na minha concepção, ela é complicada, não concordo, viu, gente, com isso, mas eu estou simplesmente repassando para vocês a norma. Então, o que é que eu vou abrir essa exceção? A única exceção que eu vou abrir para vocês é que vocês podem manter todo o trabalho com espaçamento 1,5. Só que prestem atenção também nisso que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, entre os parágrafos não se pula uma linha, tá certo? Não se deixa uma linha em branco. Mudou de parágrafo, vai seguindo sem pular a linha. E uma outra coisa importante que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou abrir para essa apresentação. Vou abrir um documento do Word novamente, para a gente falar de Word, que é o seguinte. Página inicial. É aqui, vocês conseguem visualizar? Deixa eu ver se aparece. Deixa eu ver como é que tá. Pronto. Tá vendo que abriu uma janela de parágrafo? Olha o que eu vou explicar para vocês. Anota aí no caderno, tá? Porque isso não está no slide. Abriu essa janela, que tem o nome de parágrafo. Vou fechar. É aqui, ó. Vocês estão conseguindo acompanhar o meu mouse? Vejam aqui, ó. Parágrafo. Observe uma coisa. Recuo, não vou nem falar desse recuo aqui, certo? Vou falar aqui, ó, desse... A gente não está falando de espaçamento. Qual é o espaçamento? Alguém pode falar? Que eu expliquei que tinha que ser no trabalho todo. 1,5. 1,5. Parabéns, é isso mesmo. 1,5. Trabalho todo 1,5. Mas veja que eu tenho aqui espaçamento entre linhas é 1,5. Mas eu tenho de novo a palavra espaçamento aqui, tá percebendo? Nesse espaçamento aqui, que não tem mais nada escrito, tem antes e depois, vocês vão colocar 0, tá certo? 0. E o espaçamento entre linhas, 1,5. E apertar no OK. Anotaram isso aí para saber como faz? Vamos lá, espaçamento aqui. Joia, Vivaldo, muito bem. Eu gosto disso, porque são muitos detalhes, e quando chega na hora H de fazer o trabalho, a pessoa não liga, aí fica doido, com 1000 coisas, presta atenção e anota tudo. Outra coisa, parágrafo, certo? E já saímos do espaçamento, já entramos em parágrafo. Vamos abrir o Word aqui. Aqui, os parágrafos do texto devem ser recuados a um tab de 1,25, a partir da margem esquerda, sem espaço de entrelinhas entre eles. Só para lembrar. Vou mostrar no Word agora, tá bom? Como é isso? De novo, na janela parágrafo, é que eu estou usando, gente, a capa, tá certo? Para falar para vocês. Aí a capa, ela não está nem justificado, nem alinhado, é tudo centralizado, né? Só isso aqui é alinhado à direita, centralizado, 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 alinhado à direita, centralizado. Mas quando vocês estiverem fazendo o trabalho mesmo, vamos dizer que eu entre aqui, pronto. Eu vou usar isso aqui, ó, justificar o trabalho, tá certo? A partir de agora eu estou justificando o trabalho, ele vai ficar justificado. Se eu escrever, ó, como é que fica? Fica quadradinho, tá percebendo?
Não fica uma coisa troncha. Se eu botasse alinhada à esquerda e eu tivesse, pronto, alinhada à direita, como é que ficaria? Alinhada à esquerda, centralizado e justificado. Ele fica todo bonitinho. Só que tem um detalhe. Veja que aqui está tudo alinhadozinho e tudo alinhadozinho aqui. Ele diz que eu tenho que ter recuo, tá certo? É aqui, ó, onde tem escrito especial. Não fala nada que é um recuo, né? Fala aqui em cima, ó, recuo. Mas é nesse especial que nós vamos trabalhar. A gente vai botar aqui, ó, primeira linha, 1,25. Apertar o quê? Ok. Veja o que aconteceu. Eu vou voltar. Olha como é que estava. E na hora que eu apertei lá, recuo especial de 1,25. Está percebendo? Então, quando eu passar aqui, tudo agora vai ter recuo de 1,25. Perceba que eu não pulo linha, que não tem espaçamento antes e depois. Tá vendo como é que ficou? Assim. Gente, alguma dúvida com relação a isso que eu acabei de falar? É verdade, Reissa. Apesar de estar insistindo muito aqui, né, para vocês não errarem, na busca de vocês não errarem. Mas sempre acontece. Mas se vocês se esforçarem, e se errar, vai ser o mínimo erro. A fonte que Yuri quer saber. A fonte, a letra que você vai usar, o tipo de letra que você vai usar é o Times New Roman ou Arial. Como a capa, preste atenção também nisso que eu estou falando. Como a capa que eu estou enviando para vocês está escrita em Times New Roman, eu sugiro a vocês que deixem o trabalho em Times New Roman, senão vocês vão ter que mudar o tipo de letra da capa e da contracapa, porque o trabalho inteiro ele tem que estar na mesma fonte, no mesmo tipo de letra, tá certo? Então, a minha sugestão é que vocês façam o trabalho de vocês em Times New Roman. O tamanho da letra é sempre 12, tirando essas diferenças na capa e contracapa, que eu já falei que vocês não precisam mexer nisso, tá bom? Mas o trabalho todo, tirando capa e contracapa, é tamanho 12. Com exceção de uma coisa, que é quando chegar na fonte de onde você tirou a figura, a tabela. Aí você tem que fazer tamanho 10. Exclusivamente. Eu vou mostrar isso para vocês também. Mas tirando isso, quando você disser de onde você tirou aquela figura, de onde você tirou aquela tabela, que é como se fosse a citação da figura e a citação da tabela, que é em 10. O resto do trabalho inteiro é em 12. Certo? Chegamos na tal sessões, que antigamente se chamava de capítulo, mas não existe mais isso. É sessão o nome, tá certo? E aí tem logo uma frasezinha aqui de uma dica importante, para evitar as subdivisões do texto. A pessoa bota a seção primária, secundária, terciária, quaternária, quinária, meu Deus, fica uma coisa muito estranha. Mas pode colocar. Não fica uma coisa bonita. Então, pede-se que evite-se. Os títulos das seções são numerados progressivamente em algarismos arábicos, alinhados à margem esquerda. Lembre-se, quando tem número na seção, a gente alinha à esquerda. E quando não tem número na seção, o que é que a gente faz? Deixa como já foi falado. Centralizado. Perfeito. Tem número alinhado à esquerda. Os títulos das seções são numerados progressivamente. 1, 2, 3, 4. E, se tiver 1.1, por exemplo, objetivo, é uma subseção de introdução. Então, vai ser 1.1. Então, são numerados progressivamente em algarismos arábicos, que é 1, 2, 3, 4, 5, não mais algarismos romanos, tá certo? Alinhados à margem esquerda,
dando espaço de um caractere, que na verdade é uma linha, entre a numeração, um caractere, é um espaçozinho lateral, entre a numeração e o título. E quando você fizer o título da sessão e for entrar no texto escrito, tem que pular uma linha. Aqui, os tipos de sessão. Existe sessão primária, secundária, terciária, quaternária, quinária e assim vai. Aqui é um exemplo que eu tirei da própria norma, tá certo, gente? Como é que a formatação de cada sessão. É uma sessão primária, tipo introdução. Como é que a gente faz? Faz toda em maiúsculo e em negrito. Toda em maiúsculo e em negrito. Observe que não tem ponto depois do número. É um espaço, nome da sessão. Quais são as sessões que vocês vão ter? Introdução, aspectos teóricos, metodologia e conclusão. Já escreveram no caderno de vocês isso que eu acabei de falar? E a referência não tem número, tá? Ela vem centralizada. Essas são as que têm números, certo? Professora, o Oi. resumo também é centralizado? É centralizado, porque não tem número. Certo? Mas eu vou dar depois para vocês a sequência do trabalho, com resumo, com lista de figuras, tá certo? Em Word. Por enquanto, diga. Vai fazer assim, né? Você vai chamar assim. Você vai dizer assim: 2, revisão da literatura. A sessão secundária vai ser 2.1, bagaço de cana-de-açúcar. Aí vai falar 2, aí escreve sobre bagaço de cana. Aí você pode fazer 2.1.1, características do bagaço de cana. 2.1.2, reuso do bagaço de cana. Aí você vai botar, pode botar, em vez de botar subseção, você pode botar marcadores, aquelas bolinhas, aquele negócio assim, para colocar como se fossem tópicos de todos os reusos que são feitos, que vocês vão ver na literatura, que vocês vão ver nos documentos, quais são os tipos de reuso que vocês podem fazer com bagaço de cana, que não é só queima para fornecer energia, mas você pode usar para fazer a biodegradação, obtendo a Hã? Exatamente, como para fazer alguma coisa tipo parede na construção civil também, agregado na construção civil. Eita, que joia, está estudando mesmo, hein? Muito bem. Então, gente, seção alinhada à esquerda, numerada, tá certo? E aí, aqui é a seção primária. Como é a seção primária? Tudo maiúsculo e negrito. Como é a seção secundária? Tudo negrito, mas não é tudo maiúsculo, como foi a seção primária. Só a primeira letra é maiúscula. Como é a seção secundária? Tudo negrito também, mas sendo que só a primeira letra é maiúscula e em itálico. Tá percebendo que tá caidinho assim? A quaternária, tudo em negrito também, só que a primeira letra maiúscula e sublinhado e não é itálico. A quinária, só a primeira letra maiúscula e sem negrito. Sem negrito, sem sublinhado, sem itálico, tá certo? Então, eu não sei quantas sessões vocês vão colocar no trabalho de vocês, porque vai de acordo com o escritor.
Dependendo, pode. Aí é que eu não sei, porque eu não sei como é que vai... É que você vai vendo a necessidade, né? Eu quero fazer um descritivo. Aí talvez tenha que ser uma subseção. Quem que vai saber? As sessões primárias iniciam-se sempre numa folha nova. Por exemplo, você colocou lá, introdução. Escreveu, parou na metade da folha. Viria agora o quê? Aspectos teóricos, que é o 2. 2 aspectos teóricos. Só que não pode vir na continuação do espaço que ficou sobrando. Tem que começar numa nova folha. Deu para entender isso? Joia, joia. Aqui um resumozinho, para vocês visualizarem a formatação, né? Seção primária, secundária, terciária, quaternária, quinária. Número de página. Vamos entrar lá no Word, daqui a pouco. A numeração das páginas é feita em algarismos arábicos, que a gente sabe, 1, 2, 3, 4, e assim sucessivamente, e dentro da margem direita superior. Eu vou mostrar o que é margem direita superior no Word. Gente, outra coisa importante. 2 coisas importantes que eu vou falar agora. A capa não é contada. É como se não existisse. A capa é como se fosse 0. O número da página fosse 0. 1 é a contracapa. 2 é o resumo. 3 é o sumário. 4 e assim vai. Entenderam isso? A capa é como se fosse 0. Só que tem mais um detalhe. A numeração das páginas, você conta as páginas, mas você não bota a numeração. Ela só começa a aparecer na introdução. Viu? Tem que fazer uma quebra de página. É mais ou menos isso. Vocês vão ter que fazer uma quebra de página, porque as páginas anteriores vocês não numeram, contam, mas não numeram. E quando chegar, aí dependendo do que vocês colocarem, vamos supor que a introdução comece na página 5. Aí vocês jogam lá 5, contou tudinho, lembrando que a capa, ela é como se fosse 0, então 0, 1, 2, 3, 4. Opa, a introdução começou no 5. Então, você clica lá e joga o número 5. E a partir dali, todo o trabalho aparece a numeração. Mas anteriormente não aparece, mas foi contado. Todas as páginas são contadas sequencialmente, mas nem todas são numeradas, tais como as páginas preliminares, folha de rosto, folha de aprovação, porque isso aqui é a regra geral, tá certo, gente? Vocês não têm folha de aprovação, isso aí é para o TCC. Dedicatória, não vai ter também. Agradecimento, não vai ter também. Mas vai ter resumo, vai ter as listas, lista de figura, lista de tabela. E a primeira página do sumário, que é o índice. Ela conta, mas não é numerada. Vamos ver aqui. Abrindo aqui o Word, para vocês verem. Pronto. Essa página é 0. Essa página é 1. Aí viriam as outras. E aqui vamos supor que seja introdução, tá certo? Olha só. Ixi, que danado é isso. Isso aqui tá assim. Deixa eu olhar o que tem aqui. Ah, já sei. Ó, negrito, introdução. Aí, aqui tá certo. Aqui tá certo. Exatamente. Ou você faz o tab, mas aí, nesse caso, eu não sei porque entrou tudo. Ou você chega aqui, que é o que eu faço, nesse recuo especial, aqui,
Ok? Bem, aí eu agora fiquei sem entender o que está acontecendo. Não sei por que está assim. Deixa eu fazer uma coisa. Padronizar tudo. Para entender. Agora vai. Bem, o Word resolveu ter vida própria agora. Eu não entendi. Deixa eu vir daqui de novo. Ok. Por favor, Word, não faça isso comigo, não. Também. Pronto. Ó, gente, consegui dar o recuo. Agora, veja uma coisa, eu pulei uma linha, tá vendo? Do título da sessão primária para começar o meu texto. Pronto. Vamos voltar, então, para o slide. Vamos entrar agora em ilustração, que é figura, tá certo? A numeração das páginas. Eita, gente, desculpa, não. Eu ia ensinar para vocês aqui como fazer a numeração da página. É assim. Tem que fazer a quebra de página aqui, tá certo? E aqui eu vou inserir, ó. De novo, tá vendo a barrinha de ferramentas? Aí eu tenho inserir, eu tenho quebra de página, tá vendo? Também tem aqui. Tanto em inserir quanto em layout da página você encontra quebra de página. Agora eu estou procurando aqui número. Aqui, ó, número de página, tá vendo? Aí eu boto. Eu vou escolher, olha, gente, esse aqui, ó, é o terceiro. O número da página está alinhado à direita. Tá vendo? Começou por 3, mas aqui não pode aparecer número. Como é que faz? Quebra de página, tá certo? Para não aparecer número anteriormente. E aqui eu tenho que contar. Aqui está 3, mas deveria ser 2, porque esse aqui não conta. Então, eu tenho que pegar aqui e formatar. Deixa eu ver. Deixa eu achar aqui. Formatar. Iniciar em 2. Ixi, mas se eu botar iniciar em 2, vai aparecer lá na primeira, porque tem que quebrar a página. Então, vocês vão quebrar a página e vão botar aqui iniciar no número que tem que ser. Que, no caso, vocês vão ter que contar tudo que apareceu, menos a capa, e ver qual número que gera aqui, e vocês mesmos vão botar o número que vocês querem. Deixa eu voltar aqui, porque senão vai contaminar a de informações. Mas já viu como é que é, né? Vem aqui inserir número de página e escolher a formatação que quer, que no caso é alinhada à direita dentro do espaço. Tem que dar 2 cliques aqui para poder escolher qual número que você quer colocar. Quando eu faço 2 cliques de novo, ele fecha isso aí e fica aparecendo o número da página lá. É porque, na verdade, a gente está tendo aqui aula de Word também, né, gente? Estamos tendo 2 aulas em uma. Aula de informática e aula de metodologia. Informática aplicada. Ai, ai. E aí, olha, a numeração das páginas vai aparecer a partir da primeira página do texto, sendo todo trabalho numerado em sequência, incluindo-se apêndices e anexos. Vocês não vão ter apêndices e anexos. As ilustrações compreendem
desenhos, esquemas, gráficos, fluxograma, fotografia, mapa, organograma, gravuras, retratos, imagens, plantas e outros, tá certo? Tudo isso a gente chama de ilustração. Deve-se sempre fazer a chamada da figura antes de sua apresentação, conforme eu vou explicar aqui no item G, tá certo? Que vai vir a seguir. Vamos lá. O que é chamada da figura? Você não pode somente jogar a figura no trabalho. Gente, vocês não podem jogar somente a figura no trabalho. Ela tem que ter algo antes que explique para o leitor, que no caso vai ser eu ou a professora Ângela, que vai vir uma figura na sequência, não pode só jogar. Então, aqui eu dou exemplo para vocês, ó. Então, aqui tem um exemplo, ó. Vocês percebem que aqui tem uma figura. Isso aqui é uma figura de distribuição de vinhaça no campo. Ó, para quem vai trabalhar com resíduo, já tem uma figura aí, mas é claro que vocês vão procurar na internet, que é bem melhor. Então, olha só, como é que você pode fazer a chamada da figura. Pode-se visualizar, o que está em vermelho é um exemplo. Pode-se visualizar através da figura 2, que pode ser figura 1, pode ser figura 10, é na sequência que apareceu no trabalho de vocês. A seguir, o canal de distribuição da vinhaça para a fertirrigação da cana-de-açúcar. Isso é um exemplo de uma chamada de figura. Outra chamada de figura. Uma das formas de distribuição da vinhaça no campo é através de canais. Aí veja que a forma como você coloca no texto a figura escrito é diferente. Quando você fala, pode-se visualizar através da figura 2, você escreve figura com F maiúsculo, porque não é qualquer figura, é a figura 2, é o nome próprio. Então, F tem que ser maiúsculo. Figura 2. Quando você fala a situação, que é uma das formas de distribuição da vinhaça no campo é através dos canais, e bota lá figura 2, você pode escrever dessa forma. F e G, tudo maiúsculo, ponto, e o número da figura. Certo? Fica ao critério de vocês. Vocês é que vão dizer, eu quero escrever da primeira forma ou do segundo jeito, que eu coloquei aqui, é o segundo exemplo. Como é que você coloca o título? Dessa forma, centralizado, acima da figura. Desse jeito como está aí, ó, escrito, figura 2, travessão, e o título da figura, tá certo? Percebam que embaixo vocês têm a fonte. Vocês estão conseguindo ver? Fonte. Lembra que eu falei que a figura e a tabela, a ilustração e a tabela tem que ter a fonte de onde tirou, que é como se fosse a citação. Aí vem o quê? O autor e o ano. Fonte, autor e ano, é citação. Só que o tamanho, eu tinha dito, quando é fonte de figura e fonte de tabela, que é a citação, qual é o tamanho que a gente usa? Quem lembra? No 10, também é 10. 10. É 10, professora. O texto todo está em tamanho 12, com exceção de capa e contracapa. O texto todo está no tamanho 12. Quando chega na fonte da figura ou da tabela, você usa tamanho 10. Não fiquem chateados comigo, não fui eu que criei a norma. Outra coisa importante sobre figura. O título da figura, como eu já disse, deve aparecer na parte superior da imagem, precedida da palavra designativa, que é figura, o do número, que pode ser 4, 5, 6, 1, 2, não sei, na ordem que aparece no texto, na ordem de ocorrência no texto. Em algarismos arábicos, que é 1, 2, 3, 4, 5, e assim vai. Seguido de travessão e o respectivo título, que aqui no caso já mudou. Aqui é figura 4, travessão, irrigação com caminhão-tanque, fonte, Rosseto, 2008. Se a ilustração foi elaborada pelo autor do trabalho, ou seja, construída a partir dos resultados de sua pesquisa, deve-se utilizar como fonte as expressões
dados da pesquisa, arquivo pessoal, foto do autor. Gente, outras turmas de metodologia, eu fazia sempre isso, a gente fazia esse trabalho, sempre fiz esse trabalho no final do curso, da disciplina. E a gente, antes de vocês escreverem o trabalho, eu levaria, se a gente não tivesse em pandemia, eu levaria vocês para visitar a usina, a destilaria, a gente iria fazer 2 visitas, mais ou menos, uma à usina, outra à destilaria, para vocês visualizarem tudo que vocês iriam escrever. E vocês mesmos iriam tirar fotos. Então, na hora que vocês fossem colocar as fotos para falar do processo que vocês vão descrever, vocês iriam colocar como fonte foto do autor. Foto do autor 2021. Pena que não poderemos fazer isso. Recomenda-se colocar as ilustrações de forma centralizada, inclusive não é nem obrigado, mas eu peço a vocês que coloquem, para ficar padrão, dentro das margens, porque às vezes a figura é tão grande que passa das margens, então tentem manter o tamanho da figura mais ou menos igual em todo o texto. Ah, mas a figura ela é um pouco mais larga, um pouco mais alta, tenta formatar essas figuras para que elas fiquem mais ou menos do mesmo tamanho. E aí, supondo que não, você está fazendo uma planta da usina, o fluxograma inteiro da usina. Não dá para botar numa folha A4, você tem que botar numa folha A3, então você tem que dobrar a folha. Isso não vai acontecer, gente, vocês não vão fazer dessa forma, tá bom? Mas supondo que vocês precisassem fazer a planta da usina toda, ela é enorme. Então, vocês teriam que dobrar toda a folha A3 no tamanho A4. Isso é só para vocês saberem. Tabela. Devem ser citadas no texto, do mesmo jeito como foi feita a ilustração. Tem que ter a chamada da tabela e inseridas o mais próximo possível da chamada. O título pode ser colocado à esquerda ou centralizado. Fica ao critério de vocês. Minha sugestão é que coloque centralizado. Por quê? Porque a ilustração vai ficar centralizada. Coloca tudo centralizado. Nesse exemplo aqui, ele está alinhado à esquerda. Mas eu acho que fica mais interessante e mais bonito no trabalho de vocês colocar tudo centralizado. Ilustração e tabela centralizada. Agora, olha só essa novidade para vocês. Normalmente, as tabelas são todas quadriculadas, né, pessoal? Tudo quadriculadinho, bonitinho, ok. Na tabela da ABNT, não. Veja que não tem as linhas, os traços verticais, não tem. Nem fechando a tabela, nem no meio da tabela, não tem. E os horizontais só vai ter o de cima e o de baixo, que coloca o título das colunas, e lá no final. Não vai ficar aquelas linhas em todas as células. Ela só vai ter lá em cima e embaixo do título da coluna e embaixo, fechando a tabela. De novo, fonte, aí o nome de onde você tirou, 2004, no caso aí é o exemplo. Mas olha que coisa interessante, você pode mudar a figura, a tabela que você copiou de algum trabalho. Se você mudar, você tem que escrever do lado, adaptado pelo autor. Se você não mudar, deixa só, no caso aí ficaria Ecosult Corp. 2004. Gente, alguma dúvida com relação a isso? Tabela, figura. Micael fez uma excelente pergunta que eu ia explicar para vocês também, né? Sobre o fluxograma. Todos os trabalhos têm que vir com o fluxograma do trabalho, da usina, ou da destilaria, ou da usina de açúcar, tá certo? Depende do que vocês vão trabalhar. E vocês já têm isso. Vocês não estão pagando introdução. Ah, não estão pagando, né? Mas vocês já pagaram, estão pagando cultivo de cana, né? E, provavelmente, a professora Márcia, ela deve ter mostrado para vocês o fluxograma da indústria sucrocoleira, né? Mostrou ou não? Eu não lembro também, não. Então, vocês vão ter que pesquisar nos documentos. Vocês vão pesquisar nos documentos, que vocês vão ver aí na internet diversos fluxogramas, tá certo?
Não, vocês vão colocar o fluxograma, vocês podem até fazer fazer um círculo exatamente na área que vocês vão trabalhar. Porque o fluxograma vai desde a colheita de cana até o ensacamento do açúcar ou engarrafamento da cachaça ou o armazenamento em geral, né? Seja da cachaça, do álcool ou do açúcar. Fecha assim o fluxograma inteiro. Só que não, vocês podem. Coloca lá o fluxograma e diz: para produzir açúcar, tem que ser primeiro plantada a cana, depois ela é colhida no tempo certo, na sequência passa pela moagem, é extraído o caldo é clarificado, é tratado, para depois seguir exatamente para a etapa de processamento, de fabricação de açúcar. Aí sim, agora começa a falar. Qual é a etapa de fabricação de açúcar? Evaporador, cozedor, cristalizador, e assim vai. O pessoal do açúcar que sabe. No aspectos teóricos. Você faz tem aspectos teóricos, dois aspectos teóricos. 2.1, produção sucro-alcooleira. Aí, toda produção sucroalcooleira, uma indústria sucroalcooleira, ela produz o quê? Açúcar, principalmente açúcar, álcool e cachaça. São os 3 produtos principais da indústria sucroalcooleira. Ele tem também rapadura, melaço, mas a gente vai focar nessas três produções. Então, vocês podem escrever. A indústria sucroalcooleira tem como principais produtos açúcar, álcool e cachaça. Na sua produção, desde a colheita da cana até o armazenamento do produto final, passa por um processo, conforme apresentado na figura 1 a seguir. Que é a figura 1? Fluxograma do processo. Durante o processamento de produção de açúcar, álcool, cachaça, são gerados resíduos na indústria. Quais são os resíduos? Os principais resíduos tem outros, mas os principais resíduos são bagaço de cana e vinhaça. O bagaço de cana, ele é proveniente da moagem, e a vinhaça é proveniente da destilação do vinho fermentado. A produção sucroalcooleira, ela obedece o seguinte processo, seguinte fluxograma, conforme apresentado na figura 1. Aí vem. Próxima aula, a gente vai ficar tirando dúvidas também, tá certo? Próxima aula, vai ter atividades, eu vou botar aqui. Eu tenho que apresentar, gente, aguentem aí um pouquinho o cansaço, para a gente terminar essa aula hoje. Essa atividade, já tem esse seminário, a senhora ainda vai passar a atividade? Não, a atividade é um seminário. Ah, tá. É a parte, a capa, a contracapa, que vocês têm que fazer, e e fórmulas, né? A fim de facilitar a leitura de fórmulas e equações, é permitido o uso de uma entrelinha maior no texto, de modo que possa comportar os seus elementos, tipo assim, o π, o r, como está aí ao quadrado, que fica maior. Então, você pode dar mais espaçamento do que uma linha. Observe o que é importante que eu quero mostrar para vocês aí, é que a equação, ela vem alinhada à esquerda e a numeração da equação vem alinhada à direita. Então, vocês jogam a equação aqui, do lado esquerdo, e vão dando um Enter, até chegar lá no final, a numeração, certo? E essa numeração, ela é feita com algarismos arábicos, entre parênteses e alinhada à direita, como eu acabei de falar. E terminamos a aula
que eu estou deixando aqui um link para quando é que a gente usa a palavra em itálico, e não é só, a gente não bota em itálico tudo que for, eu tinha falado isso de uma forma grosseira, né, de uma forma geral, tudo que vier escrito em outra língua que não seja português, a gente coloca em itálico, essa é uma regra geral, porém, nesse link, se vocês abrirem, que é o Manual de Comunicação e Redação do Senado, eles explicam bem detalhado quando você usa itálico, mesmo sendo uma língua estrangeira, e quando é possível não utilizar, certo? Então, eu deixo também aqui para vocês esse link, que eu acho bastante interessante. Salvar aqui. E aí, ainda tem uma coisa para mostrar, por isso que eu disse assim, vamos aguentar aí, gente, porque... Deixa eu tirar isso aqui. Professora, Oi. a senhora vai avaliar a referência e dizer se tiver alguma coisa errada, algo do tipo? Na verdade, eu pedi essas referências, vou explicar por quê. Para que vocês já começassem a entender como é que vocês vão fazer a pesquisa. Entendi, mas se eu quiser acrescentar mais referência, vamos supor que eu não achei... Pode. Ali é só para dar partida. Porque se vocês tiverem esse tempo, vocês podem estar fazendo o quê? A pesquisa. O que é a pesquisa? É baixando documentos, é lendo os artigos. Então, como é que você faz isso? Vocês fizeram através das referências. Mas a minha correção e da professora Ângela, a gente vai fazer no trabalho completo, que vai estar lá as referências de vocês. Eu não sei, Adilma, eu ainda não olhei, eu vi que vocês mandaram, mas eu ainda não olhei quem mandou e quem não mandou. Eu vou olhar... Porque eu fico esperando a senhora mandar. Sempre a senhora não manda, né? Recebido. Eu fiquei esperando. Eu vou aí não mandar recebido quando eu leio, para vocês saberem. Quem não receber recebido é porque não recebi. Professora, eu mandei por 2,5. É melhor ficar mandando só pelo acadêmico, né? Mande só pelo acadêmico, que eu já estou sabendo que vocês estão mandando para lá, tá certo? Aí não tem problema, não. Vou apresentar mais uma coisa. Como é? Desculpa, Micaela, eu não entendi. Diz de novo. Interessante. Não, e no próprio, acho que no próprio Google, eles têm dá para fazer. Não tem problema, façam pelo Google. Agora, observem se a regra, se está batendo com o que foi dado na regra, tá certo? De referências bibliográficas. Então, perfeito, ótimo. Não tem problema, tá certo? Vamos para mais uma coisinha rápida, está terminando. E eu vou ter a fazer a chamada, pessoal, ainda. Olha, quero confirmar com vocês os grupos, né? Extração e tratamento do caldo. Maiara, Tainã, Adilma, Petrusca e Kleber. Tá isso mesmo? Grupo 1, confirmado? Petrusca não está mais, tá certo? Deixa eu tirar Sim, logo. professora. Peraí, mas Petrusca não está mais, né? Grupo 2, Reissa, Bruno, Max, Joelson, Martins e Felipe. Está confirmado? Tá, Me digam aí. tá sim. Pronto. Vamos ver mais. Grupo 3, Yuri, Davidson e Amanda. Tá certo? Ficou tudo escuro. Foi. Estranho. Deixa eu apresentar de novo. Mas tá. Ah, fechou. Peraí, calma. Estranho. Acho que até o Google Meet está ficando cansado da aula. Está querendo encerrar a aula.
Eu também já estou cansada. Imagina também, né? Desde de manhã aqui. Sério mesmo, até almocei, eu almocei aqui. Estou morrendo de fome, porque eu comi pão com ovo. Misericórdia. Mas não deu tempo de jantar. Ó, grupo Isa, Bruno, Max. Não, estava aqui. Grupo 3. Yuri, Davidson e Amanda. Está confirmado, pessoal? Sim, confirmado. Joia, Yuri. Grupo 4, Resistência da Indústria Sucroalcooleira, Vinhaça e Bagaço, Micaele, Edivaldo, João Pedro e Minelli. Sim, professora. Que joia. Gente, agora é outra parte. Aqui, peraí. Vou ampliar mais um pouquinho. Essas etapas que eu quero que vocês observem. Olha, até dia 10 de junho foi o dia de enviar as 10 referências de documentos relacionados ao tema. A nota é feita da seguinte forma: tem valor X, que não é 10, porque tem uma parte que é a apresentação, né, que vocês vão fazer, que vão ser avaliados também, mas tem a parte escrita. Essa parte escrita, ela vai ter, dia 10 de junho era para ir, até dia 10 de junho, as 10 referências. Não enviou, perde ponto. Entendeu? Até dia 14 de junho, que se não me engano é segunda-feira, isso, vocês vão me enviar a capa e a folha de rosto. Lembrando que é só copiar em cima. Até segunda-feira vocês vão me enviar, tá certo? Para eu corrigir as capas e contracapa de cada trabalho de vocês. São Professora, a folha de rosto é a contracapa, segunda. né? Isso. Dia 18 de junho, que é sexta-feira, nós vamos fazer a correção da capa e a folha de rosto. Dia 21, você já tem que enviar para mim, então vocês já podem ir escrevendo, tá, gente? O fato de não precisar me enviar terça-feira, quarta-feira, é porque eu estou dando um prazo grande para vocês escreverem a introdução e a revisão bibliográfica do trabalho de vocês, que vai ter que ser entregue no dia 25 de junho, que vai ser na outra sexta. No dia 18, eu vou ensinar também vocês a fazer o PowerPoint, tá certo? E no dia 28 de junho, no dia 25, vocês enviam, e na segunda-feira vocês já vão enviar o trabalho completo para a gente. Gente, acho que eu errei aqui. Professora, quer muita coisa. Mulher, isso era para valer 2 notas, não vou mentir. 18. Peraí. É dia 18 aqui. E eu jurando que as coisas iam ser tudo para ajuda. Ó, até sexta-feira vocês vão enviar a introdução a isso aqui, porque é dia 25, 18, e aqui a gente vai passar a semana aqui corrigindo, praticamente o trabalho de vocês, né? E aí sim. Aí quando a gente corrigir aqui, que não vai dar tempo de vocês fazerem introdução e revisão bibliográfica, até dia 18, ou até tipo dia 15, que a gente precisa de prazo para corrigir, né? O problema é esse. Porque não é só vocês fazerem, a gente também tem que ter tempo para corrigir. Então, vocês enviam até dia 18, a gente tem esse período aqui para corrigir, e aí aqui dia 25 a gente vai explicar para vocês o que está certo e o que está errado. E aí vocês têm o final de semana e a segunda-feira para preparar o trabalho completo inteiro e mandar. E no dia 30, que é quarta-feira, vocês vão mandar a apresentação em PowerPoint, que é também para a gente corrigir. Para sexta-feira, já apresentar. E encerra. Viu? E aí, nas aulas, a gente vai escrevendo, eu vou explicando para vocês. Peraí, deixa eu ver o que está aqui. Ô, professora, então é para fazer 2 trabalhos, tipo um... Não, Max, ainda vou botar agora. O que é isso? Então vai ser, no caso, 2 trabalhos, a gente tem que fazer em Word o artigo e ainda botar num PowerPoint. Vocês vão vocês vão fazer o trabalho escrito em grupo, né? E vão fazer também em grupo. Já imaginou se fosse cada um fazendo um? Eu só não faço cada um fazendo um, porque eu não consigo corrigir todos. Não tenho tempo para corrigir todos. Mesmo se eu não tivesse aqui nesse meu trabalho, eu não ia conseguir ter tempo para corrigir, porque é muito trabalho.
Dá muito. Professora, também fica muito trabalho para fazer, né, professora? Porque a gente está em prova também, né? Vai entrar nas provas. Mas esse trabalho é desde o começo do período que eu peço. Vocês irem escrevendo, fazendo. E é em grupo. Então, vocês podem dividir, se organizar. Quer dizer, já é para estar, né, fazendo, né, caminhando. E é isso aí, tem essas datas, eu vou botar essas datas, vou botar a capa e contracapa. Faz desse jeito, é tudo assim, remoto, imagina. É horrível. É horrível para a gente também. Só que o que é que a gente vai fazer, né? Não pode parar, tem que fazer. E aí a apresentação em PowerPoint, aí cada um vai... Foi o que o médico me disse quando eu peguei Covid. Eu falei, qual é o remédio? Ele disse, reze, peça a Deus para não ter complicação, porque não tem remédio, não. Aí, é isso, a gente está numa fase de orar muito. Então é isso, viu, gente? Professora, em questão do PowerPoint, pode meio que resumir toda a apresentação? Ou tem que Eu vou fazer... ensinar. Ainda vai ter a aula do PowerPoint. Então beleza. PowerPoint. É só dia 30 de junho que vocês vão me enviar. Tem muito tempo. A Ainda senhora vou dar aula. vai dizer como que é o PowerPoint, né? Vou dar uma aula explicando assim como é que faz, tá certo? Ok. E pronto, a correção da prova eu vou ver se consigo fazer na próxima aula, porque eu tinha que dar essa aula para vocês, porque vocês precisam escrever esse trabalho dentro dessa formatação, tá bom? Agora. Então, gente, boa noite, durmam bem, curtam bem o final de semana, descansem, tá certo? Até sexta-feira. Qualquer dúvida, vocês podem mandar através de e-mail. Agora, realmente, para eu olhar rápido, é melhor no e-mail sem ser o acadêmico, certo? Aí eu já vejo mais rápido. Mas, assim, eu vou olhar os dois. Eu ainda vou olhar as referências de vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tinha. Peraí, não vai embora não, pelo amor de Deus. Estou tão cansada, gente. Vocês nem imaginam. Já saiu, já. Viu? Vocês lembram quem é que estava para me ajudar na chamada? Deixa eu... Vá dizendo os nomes aí que talvez eu lembre. Tá massa, obrigada. Oh, que canseira horrível. Ai, vamos lá. A Dilma, Presente. Amanda, Ana Se Beatriz. for a Amanda Vitória, ela tá, viu, professora? Tá, né? Amanda Vitória tá. Ana Beatriz, Bruno. Aí tem dois Daniel, que eu não sei se eles estão mais na aula, que é Daniel Cornélio e Daniel Rodrigues. Nenhum dos dois tá presente na aula, não. Hoje, não. Tá certo, obrigada. Davidson, Edivaldo, Presente. Felipe, João Pedro, Presente. Joelson, Geracina, acho que esse desistiu, Joelson Martins, tá aí? Ele tá, professora, mas acho que ele saiu. Tá bom. José Flávio, acho que esse também não tá mais. Josevaldo, Também tava, mas saiu. Kleber, Foi o que acabou de sair também. Max, que eu vi, Maiara, Presente. aí Micaele e Minelli, as irmãs, Petrusca desistiu, Reissa, já vi, as Samaras também desistiram, Tainã, aí o Iliane desistiu e Yuri. Pronto, chamada Presente. já botei. Obrigada, pessoal, por ter aguardado aí e me ajudado. Tchau, tchau. Até sexta.